Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da JF TV. Nosso bate-papo de hoje é com o vereador Maurício Delgado, do União, e com o ex-vereador Valdecir Martins, que vai contar um pouco sobre sua trajetória de vida e na política. Já viu que o programa promete, né? Então bora pegar aquela caneca, tomar um café com a gente, ficar ligado enquanto a gente fala de política no município. Vamos começar então pelo vereador Maurício. Maurício, qual que é a importância da gente trazer uma figura como o senhor Valdecir aqui para o nosso Café com Política? Primeiramente, eu que agradeço a você, Judite, por estar aqui sempre comigo nessa parceria aqui com o bate-papo. E a gente procurou trazer aqui para esse especificamente o que é de mais enriquecedor em termos de política para o município. Muitas das pessoas que nos assistem, que nos indagam o motivo de nós estarmos hoje na política, de aonde a gente procurou inspiração, aonde a gente conseguiu ter algum tipo de contato com políticos, e eu tenho a extrema satisfação e de ser sobrinho de quem sou e de conhecer a história de algumas pessoas que participaram, com o meu tio Tarcísio, ao longo da sua trajetória política, de serem as pessoas que realmente fizeram com que Juiz de Fora se adentrasse na política realmente. E eu digo adentrar na política nacional. Essas pessoas, e aqui hoje eu trago essa figura importantíssima para o processo democrático brasileiro, na história do Brasil, que participou ativamente desse processo, não só municipal, e nele, num todo, num enriquecimento nacional, a nível nacional, que eu não poderia deixar passar. Eu fiquei postergando esse convite por algum tempo, porque eu queria assistir alguns cafés com política que foi gravado aqui, de algumas pessoas, e como se fosse uma cereja do bolo. Nós escutamos várias personalidades que têm uma história belíssima, mas a gente não poderia, nós aqui de Juiz de Fora, as pessoas que nos assistem, os jovens da cidade, não poderiam deixar de escutar um pouquinho da história de uma das pessoas mais importantes na política de Juiz de Fora. Essa pessoa aqui que está do meu lado esquerdo aqui, para quem nos assiste, fez a diferença na nossa vida. Nossa vida como cidadão juiz-forano, ele participou ativamente desse processo democrático de instalação da democracia no país. Então, é um presente. Eu queria que a gente escutasse muito o Valdecir, que as pessoas que estão nos assistindo escutassem Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aqui agora então, sugar um pouquinho Maurício dessa laranja. Está deixando todo mundo curioso aí para saber quem é o Valdecir Martins. Seu Valdecir, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. É realmente uma honra tê-lo aqui no Café com Política. Queria começar, antes da gente entrar em política, queria que o senhor contasse um pouquinho das origens do senhor, da trajetória. Nem todo mundo sabe que o senhor, por exemplo, é lá do distrito mais antigo de Juiz de Fora, que é Sarandira, né? Realmente, eu nasci em 22 de abril de 1937 na fazenda da Paciência, lá em Sarandira, na Cachoeira de Sarandira. Lá eu tive minha vida muito tumultuada. Meu pai abandonou minha mãe com 4 filhos. Eu tinha 5 meses de idade. E eu vim para Juiz de Fora morar com os meus avós. Não conheci meu pai. Essa é a grande mágoa que eu tenho na minha vida, nunca poder ter falado meu pai. Não tive esse prazer e às vezes dá até vontade de chorar. Você sabe como é difícil você saber que você tem um pai, mas que você teve sempre um pai ausente. Mas isso teve um prazer na minha vida. A minha mãe era uma heroína. Minha mãe era uma mulher sábia, trabalhadora, entendeu? E ele, quando nos abandonou... Né? Exato. Eu era o 4º filho. Era o filho mais novo, entendeu? Minha mãe só foi se casar novamente 5 anos depois desse ocorrido. Então, eu tive uma infância muito difícil. Lutei muito, fui engraxate, fui carregador de bala na estação, carreguei balaio de verdura na feira, carreguei muito almoço para muitas personalidades
de Juiz de Fora, mas graças a Deus, a minha mãe conseguiu fazer de mim um homem que eu realmente acho que sou um homem. Eu tenho o meu valor de ter vencido a minha vida a duras penas, trabalhando dia e noite, até quando fui vereador. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava até 7 horas da manhã e chegava na Câmara às 7h30. E saía daqui, às vezes, quando a coisa pegava mesmo, 7 horas da manhã. Então, era muito diferente. E essa vida aí, essa infância lá no distrito de Sarandira, essa vida aí de muito trabalho, né? Você foi engraxate, foi ele, outras coisas. Mas ajudou, contribuiu. Eu tenho certeza que foi importante para o senhor chegar na política, né? A vida que a gente tem antes, né? Todo o nosso histórico, e no caso do senhor especialmente, muito contribuiu para o senhor ter a trajetória política que o senhor acabou tendo, o direcionamento político. Olha, que tem uma coisa muito interessante. Eu mal conheço Sarandira naquela ocasião. Eu vim para Juiz de Fora com 5 meses de idade. Eu não tenho, só conheço de ter voltado inúmeras vezes em Sarandira, entendeu? Inclusive, ultimamente ficava até triste, que eu costumava dizer: visite Sarandira antes que acabe. Sarandira foi um dos mais próprios distritos de Juiz de Fora. Teve 5.000 habitantes Sarandira. Era a terra do café. Era das grandes lavouras de café que tinha em Juiz de Fora, era a vida de Sarandira. E meus avós vieram fugindo da guerra da Itália para cá e foram realmente viver lá em Sarandira. E lá que a minha mãe nasceu, foi lá que meus irmãos nasceram, e foi lá que eu também nasci. Então eu tenho uma lembrança muito bonita de Sarandira, mas falar de Sarandira naquela ocasião eu não posso. Entendi. Porque não realmente não convivi em Sarandira naquela ocasião. Não vi Sarandira próspera, maravilhosa, que sempre foi. Hoje dá pena. Hoje Sarandira tem 300 habitantes. Mas olha, tem um projeto super interessante lá, com artistas, com pessoas que fazem cinema, né, e historiadores, de resgatar Sarandira. Eles estão pintando a fachada das casas, tá tudo muito bonito, a igreja, e tem agora até um festival de cinema que acontece em Sarandira, anualmente, e leva gente, leva turista. Eu acho que Sarandira vai voltar a ser essa potência aí. Mas conta pra gente, assim, como que o senhor entrou na política, seu Valdeci? Eu entrei na política muito interessante. Eu saí do Exército em 1956. Em 1957, eu me engajei na campanha do candidato a deputado Clodo Vitriani. Sim, eu sempre gostei de política. Ajudei muito o Clodo Vitriani a pregar cartazes da rotina, porque a política é diferente. Você pregava, fazia os cartazinhos, pregava no esporte, pregava nas paredes, era permissível. Lambe-lambe. Exato, lambe-lambe, naquele tempo. Então nós saímos à noite e Flavinha pregando cartazes na parede, e eu tive o prazer de poder ajudá-la a eleger deputado pela primeira vez. Muito feliz da minha vida, porque eu trabalhava no Sindicato Têxtil, onde eu fui trabalhar realmente em 1957, e lá fiquei até 1977, entendeu? Então eu tinha essas coisas da política, já estava dentro de mim. Por isso que não. E quando eu fui filiar ao partido político, filiei primeiramente ao PTB, que era o partido do Riani. Ok. Entendeu? E lá, inclusive, eu era o secretário do partido da ocasião, quando em 1964 eu fui cassado. Fui cassado do mandato de secretário, porque acabaram com o partido. Entendeu? Mas não esmureci, voltei à política novamente, e em 1966, exatamente no dia 15 de março de 1966, filiei meu MDB, depois PMDB e hoje MDB novamente. E lá encontro-me até hoje, juntamente naquela ocasião com o Tarcísio Delgado, com o Itamar Franco, com a Vera Faria, com o Rochael Cândido da Silva, o Zé Alves de Souza, entendeu? E Armon Marques e outros amigos que já se foram. Acho que dessa safra só resta eu e Tarcísio Delgado. É uma safra de muito respeito, né? Que muito Graças fez a Deus, por Juiz de Fora. Ajudando e contribuindo, gente. Acho que é importante o Valdeci relatar para quem está nos assistindo.
Valdeci, você contou que você adentrou na política como militante naquela época. Militante, que se diga de passagem, aí vai a pergunta, voluntário, totalmente sem voluntário. nenhum tipo de recebimento. O senhor ia fazer as suas manifestações da candidatura do então candidato a deputado Riane, voluntário e espontâneo, sem nenhum tipo de ganho naquele momento. Nunca recebi nada de político, nunca recebi nenhum tostão de qualquer político que eu pudesse ajudá-lo. Ajudei o ex-deputado Amilcar Padovani, dava a ele muitos e muitos votos, muitos votos, entendeu? Nunca pedi nada de troca. Pelo contrário, tem um caso até pitoresco. Ele, quando teve numa política, ele ficou tão feliz com a minha ajuda e resolveu me dar uma televisão a cores que estava saindo daquele ano. E eu comprei ali da Ducão a prestação para ele pagar. Não pagou nenhuma, eu paguei todas as prestações. Então, Foi esse o lucro que eu Ia tive. ser um saudoso presente. Amilcar. Então, O Timica. o Timica, é isso aí. Sr. Valdeci, e aí essa foi uma entrada muito espontânea, né, na política, por amizade ao Clodesmith Riane, né, a esse pessoal todo, por comungar das mesmas ideias, e aí quase que uma década depois o senhor é eleito vereador. E em outros programas gravados com o senhor... Eu vou te contar. Essa curiosidade aí de como isso se deu. Eu virei vereador. Eu não tinha nenhuma intenção de ser vereador. Não era o meu canto, não pensava nisso. Mas com essa ajuda que eu dei ao Amilcar Padovani, ele precisou que eu deveria ser candidato a vereador. E numa convenção do MDB daquela ocasião, foi aqui no edifício Solar do Progresso, que o presidente do MDB era o Geraldo Mendes. Geraldo Mendes, falecido. Geraldo Mendes. Então, eles continuaram lá, apresentaram para ele uma lista de candidatos. E foi nele, quando chegou no meu nome, ele disse assim, quem é Valdeci Martins? Aí eu falei assim, é um moço lá do sindicato. Eu falei, nós estamos cansados de ter candidato do sindicato aqui para ter 200 votos. E aquilo, meus brilhos, chamou meus brilhos. E eu fui candidato a vereador naquela ocasião, quando um vereador elegia com 350 votos e tive o prazer de ter 3.400 votos. Entendeu? E o senhor fala que não houve campanha, né? Campanha assim, nunca fiz campanha, não, nunca fiz. Só fiz o meu santinho para dizer meu número. Então, nunca preguei uma faixa em poste, nunca pintei um muro, entendeu? Todo o meu trabalho, a campanha que eu mais gastei dinheiro, gastei muito, viu? Foi a última que eu participei, foi em 1996, gastei R$2.000 de gasolina. Foi a única vez que eu gastei dinheiro na minha campanha política. Você entendeu? Sempre todo mundo ficou que eu fiquei devendo, que eu não fiquei devendo nada, que eu nunca paguei nada a ninguém, eu tive dois grandes amigos que fizeram política. Meu irmão Vanderlei, que gostava de política, e um amigo que eu tinha lá no Ladeira, que era o Zé Nunes. Não gostou ninguém, sabe quem é Zé Nunes, era um balaeiro, todo mundo era um balaeiro. Nós sabíamos política, só nós três, sozinhos de Deus, entendeu? E eu tenho mais um fato curioso. Eu fui em 1972, quando eu fui candidato, até eu me lembro muito dessa data, me marca muito, 15 de novembro de 1972. Eu trabalhei o dia inteiro pedindo voto na rua, pedindo um, pedindo outro, e quando chegou 5 horas da tarde, tinha o jogo do Flamengo com o Botafogo. E eu sou flamenguista, entendeu? Embora atualmente eu me considero um flamenguista licenciado. Porque esse robozinho que está lá no Flamengo não faz o meu tipo. Está na hora de mudar para o Botafogo. Está na hora de mudar. Então, o Flamengo fez um papelão aquele dia, perdeu do Botafogo de 6-0. Eu ainda brinquei com o balaeiro, que era botafoguense. Isso foi no dia das eleições. No dia 15 de novembro de 1972, dia do aniversário do Flamengo. O Flamengo perdeu o Botafogo de 6-0. Entendeu? Então aconteceu uma situação para casa do balaeiro e a esposa dele fez umas pizzas para nós comer, que nós estamos sem almoçar, sem nada, e eu comi aquilo, e aquilo me fez um mal terrível. E eu fui embora para casa e fiquei a noite inteira do banheiro para cama para o banheiro, e quando eu fui dormir era 6 horas da manhã. E a eleição naquele tempo não era igual hoje, entendeu? Apurava-se a eleição a partir de 8 horas. Quando eu acordei, era mais ou menos meio-dia.
Aí eu perguntei à minha falecida esposa, você entendeu? Aparecida, como é que está as eleições? Ela falou, melhor você ouvir. Entendeu? Já tinha o resultado? Não. Estava contando ainda. As prévias. Sim. Então, tinha parado da hora do almoço, e era relativamente ligeira, porque era só prefeito e vereador. Sim. Você entendeu? E então eu fiquei escutando. Mal dos pecados, eu era o último. Entendeu? E falava-se daquela eleição que os papavotos daquela eleição seriam o vereador Silva Abreu Júnior e o Sérgio Olavo Costa, que era filho do ex-prefeito Olavo Costa. Entendeu? Então foi desse cara que quando chegou no Sérgio Olavo Costa, ele tinha 870 votos. Entendeu? Que já é expressivo, né? Já estava eleito há muito tempo, entendeu? Então logo depois veio o Silvio Abreu, que era o S, era o SESI, e depois que viria eu, entendeu? Aí o Sérgio Olavo Costa, 870, Silvio Abreu, 1.043 votos. Falei, nossa senhora, os bichos são bons de votos mesmo. Aí ele falou, e a surpresa da eleição, Valdeci Martins, 1.300 e tantos votos. Eu acordei eleito, então... Superou a derrota do Flamengo. Superou totalmente, é impressionante. Eu tenho até uma coisa muito interessante para contar, que eleições são fatos, casos, né? Naquele tempo tinha lá na floresta, eu tinha uma amizade muito grande na floresta. A pessoa da floresta me adorava. Eu ia muito lá na floresta. Então lá tinha uma urna, tinha 114 votos. Nessa urna. Eu tive 108 dos 114 votos. 108. Quase unanimidade. Quase unanimidade. Eu tive mais votos que os dois candidatos a prefeito, que eram o Belo Reis e o Itamar junto. Entendeu? Então eu mesmo levei um susto. Então, graças a Deus, eu sou um homem muito feliz, muito feliz. Eu nunca gastei dinheiro da política, entendeu? Passei pela política, não deixei mácula, graças a Deus. Você pode perguntar o que quiser, não tem nenhum problema comigo. Aproveitando o gancho que o senhor deu aí, e através então de uma pessoa que te instigou, né, e te provocou, e tentando fazer com que o senhor se diminuísse, o senhor saiu candidato e foi totalmente diferente. E aí, no final da fala do senhor, agora eu só falo a respeito de duas personalidades políticas da cidade, e na qual o senhor, com certeza, teve contato. E aí eu queria, gente, que a gente pudesse entrar um pouquinho na história das pessoas que o senhor Valdeci teve a oportunidade de caminhar junto. Sim. Dentro da política juiz-forana. Até porque ele no legislativo e os demais em executivo, né? Isso. Ou em assembleia, ele citou congresso. dois nomes que são marcantes na história de Juiz de Fora, né? Melo Reis e Itamar Franco, que concorreram à eleição, né? Para quem está nos ouvindo também não conhece um pouquinho, sabe que foram duas pessoas que marcaram a história também da cidade política. O senhor Valdeci, na época, então, lidou com esses dois políticos e outros mais, mas a pergunta para o senhor é o seguinte: dentre esses políticos que o senhor conviveu na época e até mesmo trabalhou o senhor aqui no Legislativo e eles no Executivo, o senhor considera que aquele momento de transformação política foi o momento mais significante da história de crescimento de Juiz de Fora? Não tem nem dúvida. Juiz de Fora teve o privilégio de ter grandes candidatos, entendeu? A prefeito de Juiz de Fora. E o primeiro que eu fui candidato junto com ele foi o Itamar Franco. Foi em 1972, quando ele foi reeleito prefeito de Juiz de Fora, entendeu? Mas também o Tarcísio tem uma marcação terrível dessa cidade. O Tarcísio tem uma marca dessa cidade que eu acho que nenhum prefeito jamais vai superar. O Tarcísio, até pouco tempo, naquela ocasião, junto com ele, com nós, todos juntos, construiu 18 creches em Juiz de Fora, pois em Juiz de Fora não tinha nenhuma. Mas eram creches maravilhosas, eram creches que a criança ficava lá até 6, 7 anos de idade. Era creche que, quando a criança saía às 6 horas da tarde da creche, levava 1 litro de leite para casa. Isso marcou muito a Entendeu? gestão do Tarcísio. Isso era muito interessante, muito importante naquela cidade. Eu fui do Tarcísio, eu fui líder do Tarcísio, eu fui líder do meu partido, eu tenho um respeito, trabalhei com o Tarcísio na Câmara Municipal,
e fui até secretário de administração interino há algum tempo com ele na prefeitura. Fui chefe de departamento da prefeitura, entendeu? Chegamos na prefeitura em 1996 com uma situação terrível, terrível. Pra você ter uma ideia, eu fui alugar um prédio ali onde hoje a Honda, na Avenida Rio Branco. Sim. Nós tínhamos um departamento da prefeitura que era da minha secretaria, que estava todo o arquivo da prefeitura dentro de um prédio ali no Corpo Bombeiro, no terceiro andar. Sabe o que acontecia no terceiro andar? Tinha lasca do prédio assim, que você olhava de um andar de cima para um andar de baixo, porque o peso foi aumentando. Pra você ter uma ideia, o arquivo estava lá. Eu falei um dia com o engenheiro que tinha feito aquele prédio, ele falou, meu Deus do céu, aquele aqui foi feito para 300 quilos por metro quadrado, está com 650. Então ele falou assim, tira imediatamente, pelo amor de Deus, aquilo de lá que vai ter. E nós não tínhamos dinheiro sequer para tirar aquilo de lá. Sabe como é que eu consegui tirar? Ir no Corpo de Bombeiro, pedindo eles emprestado carro, povo, para tirar aquilo de lá. O peso era tão grande, fechou. Foi testado. As fendas fecharam. Diminuindo o peso. Diminuiu o peso, as fendas fecharam. Quando eu fui, mas o mais interessante foi isso não. Eu fui atrás do rapaz que era dono do prédio lá da Honda, chamava Luiz Afrânio Rodrigues. Sabe o que ele respondeu para ele? Se você for o fiador da prefeitura, eu alugo. Se você não for, não alugo. Para a prefeitura, não alugo. Eu fiador da prefeitura, para poder alugar o prédio lá das coisas. Para poder tirar o prédio dali. Muito bom, Valdeci, relatar a respeito desse processo que ele participou da administração do Tarcísio, Judite. E as pessoas às vezes não têm conhecimento e nem dimensão o quanto importante foi para a cidade. Naquele momento da primeira gestão do Tarcísio, Juiz de Fora passava por um momento de transformação e a gente precisa de informar isso. Isso são dados que estão registrados em todos os estudos de crescimento da cidade de Fora. Juiz de Fora saltou naquela gestão do Tarcísio, da primeira gestão, de uma capacidade populacional de 450 mil para 600 mil naquele momento. Juiz de Fora estava vivendo um processo de vinda de várias pessoas do campo, de outras cidades vizinhas, para estarem instaladas em Juiz de Fora. E aí, a importância social da administração que eles fizeram parte. A criação das creches não foi simplesmente para dar o acalento, não, para essas crianças, que é necessário. E se teve muito pouco avanço depois do que o Tarcísio fez. Mas principalmente para contribuir para o crescimento da cidade. Isso é bom que se diga. Aquilo ali dava a oportunidade das pessoas verem Juiz de Fora com a prospecção de uma cidade boa para se viver. Como? Uma cidade que teria como deixar os seus filhos para mim conseguir meu serviço, conseguir meu trabalho. Então, às vezes as pessoas se confundem, mas por que tanta creche? Não, porque havia necessidade naquele momento de Juiz de Fora captar essas pessoas, captar os trabalhadores que são daqui e precisavam deixar os seus filhos para trabalhar e recebê-los alimentados. Então, eles tiveram uma participação muito importante no crescimento populacional da cidade, que está um pouco estagnado. A gente tem que ter esse olhar. Vou falar um pouquinho também sobre, e aí aproveitar aqui o nosso amigo Valdeci. Valdeci, você tinha me contado antes da gente começar os bate-papos, e eu já sei muito da sua história, procurei e procuro me informar com seus amigos muito sobre você, a sua contribuição para Juiz de Fora na política e com o que o senhor conseguiu trazer naquele momento a Juiz de Fora com a visita do Teotônio Vilela, para estar aqui em Juiz de Fora, uma pessoa que significou tanto para o Brasil. Como é que o senhor teve esse contato com ele? Foi através da amizade com o Itamar? Foi o contato do senhor? Conta pra gente como é que foi esse envolvimento, o que o senhor fez com ele aqui. E aproveitando, eu vou complementar, o senhor falar como que foi trazer o Teotônio Vilela, né? O que surgiu dessa visita, e para o senhor situar para a gente o período, para quem está assistindo, que ano mais ou menos, isso nesse momento? Que ano mais ou menos foi isso? Nós trouxemos o Teotônio Vilela, se não me falha a memória, foi em 1983 ou 84. O vereador da ocasião, Marcos Pestana, deu a ele um título de cidadão honorário de Juiz de Fora. Sim.
E esse título de cidadão foi aprovado na véspera. Tem até um fato muito curioso, então, quer dizer, na véspera dele vir em Juiz de Fora. Então não teve oportunidade de se despedir com o vice, não tinha nada. E o Maurício sabe como é prática aqui na casa, quando se abre uma sessão de cidadão, você pede para o secretário para ler a correspondência recebida. Entendeu? Então era a minha secretária da ocasião, a vereadora Maria Luísa Moraes. Então eu a convidei para fazer, ela olhou para mim assim, tem, né? Porque foi na véspera, entendeu? Não tem correspondência. Aí eu olhei para ele e saí com esta. Eu quero pedir a velha, a coisa é altamente volumosa e nós vamos ficar muito tempo aqui para ler a correspondência. Entendeu? E nós viemos aqui para ouvir o senador Teotônio Vilela e não para ele ler correspondência. E toquei o barco, entendeu? Porque não tinha correspondência. Mas não tinha por essa razão. Entendeu? Então ele fez uma conferência maravilhosa para nós aqui da Câmara. Me lembro de um fato curiosíssimo. Ele só me pediu uma única coisa: que trouxesse uma caixinha para ele com uma pomba branca. Entendeu? E ele chegou naquela tribuna da Câmara, abriu o caixinha. Eu queria que todo brasileiro fosse livre como essa pombinha. E soltou a pomba. E a pomba saiu pela janela da Câmara e foi embora. Isso foi um fato importantíssimo, importantíssimo, né? O país aí você entendeu? Caminhando para abertura política, né? Foi, não tem nem dúvida, você entendeu? Mas estava cheio aqui, só você encheu cheio, a Câmara? Não, encheu a Câmara, encheu o Parque Alves, encheu a Rua Alves, encheu tudo. Eu precisei urgentemente providenciar o serviço de alto-falante para botar os alto-falantes lá para a rua, para eles poderem ouvir o Teotônio Vilela. Porque senão não caberia aqui. Foi a maior manifestação política que eu vi aqui na Câmara Municipal. Foi a vida do Teotônio Vilela. Você sabe que eu já tinha ouvido essa história da boca da Maria Luísa numa ocasião que eu fui fazer um perfil dela, né? E ela conta exatamente com essa mesma empolgação, essa paixão política, né? Ainda que fossem lados antagônicos, né? Politicamente falando. Mas o que isso representou aí nesse processo, início dos anos 80, processo de reabertura política, democrática no país, a vinda dele, e a Maria Luísa ainda chama a atenção, eu não sei se o senhor se recorda, que ele estava já doente. Muito doente, foi um esforço muito grande que ele fez. Ele falou para mim lá no hotel que ele estava com câncer. E que ele não queria nem saber, que era põe água para o câncer dele. E ele veio comigo em Itamar, nós passeando do Hotel Ritz até aqui no meio do povo, passou no meio do povo, estava cheio isso aqui. Para subir essa escadaria aqui, foi Deus nos acuda. Você entendeu? Então o Teotônio Vilela foi uma figura que marcou muito para nós aqui em Juiz de Fora. Uma mensagem democrática, né? Sim, e a coragem. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães foi de uma coragem bem extraordinária. Nós fomos uma vez a uma passeata em 1969 no Rio de Janeiro, quando a coisa estava brava, mas muito brava mesmo, você entendeu? E chegamos no Rio de Janeiro, ele ia à frente, eu ia lá atrás, evidente, era um bagrinho, né? Então ele ia à frente, e aquelas cavalarias, com aquelas espadas, ele falou assim: moço, dá licença, deixa a democracia passar. Olha. Entendeu? E passava, você entendeu? Então nós tivemos grandes figuras políticas. E valeu a pena as manifestações. Mas como valeu a pena? Faria tudo de novo novamente. Faria tudo de novo. Se eu pudesse ter a idade de voltar um tempo atrás, pra você ter uma ideia, quando eu fui candidato em 1973, Juiz de Fora tinha mais ou menos de 90 a 100 candidatos a vereador. Era mais ou menos essa parte, 90 a 100. Você entendeu? Em 1988, quando foi promulgada a Constituição, que o vereador realmente passou a ter subsídio, passou para 2.000 em Juiz de Fora. Teve 2.000 candidatos em Juiz de Fora. 2.000. Você entendeu? Naquele tempo, eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite lá no sindicato e saía correndo lá no sindicato para chegar na Câmara, porque a reunião da Câmara era às 7h30. E teve um dia que nós estávamos discutindo, até eu me lembro muito, o projeto mais polêmico dos últimos tempos passou essa coisa, o projeto da taxa de iluminação pública. Terminou exatamente às 6h30 da manhã. Eu cheguei em casa, tomei um banho, tomei café e fui trabalhar. A reunião que começou às 7 foi até 6h30 da manhã. Também.
Então, a reunião da Câmara não tinha hoje, por exemplo, ultimamente, quando eu estava aqui, a Câmara é no máximo 4 horas, continua ainda. Não tem limite. Não tem limite. Teve limite de 4 horas, pode se prorrogar, através de uma reunião extraordinária. Tem casos gozadíssimos aqui. Eu já fui aqui nessa Câmara aqui, entendeu? Desde presidente até porteiro. Uai, é mesmo? Essa história eu não conhecia, sabia, eu também não. Eu sei que só foi presidente da Câmara por 2 momentos, né, seu 2 Valdeci? momentos e 2 vezes eleito por unanimidade. Unanimidade. Talvez eu seja o único vereador Chapa única. Entendeu? Que tenha sido eleito presidente da Câmara 2 vezes por unanimidade. Uhum. O Juraci foi um agora, né, recentemente. Né? Demais também. Demais também. Entendeu? Eu fui eleito 2 vezes por unanimidade. E o porteiro? O porteiro foi muito interessante a história do porteiro. Naquele tempo os bancos fechavam, sábado, fechavam 11 horas. Eles ficavam abertos todo sábado, de 9 às 11. E eu estava lá em cima e cheguei numa conclusão que naquele tempo não tinha essa cidade de Pix, não tinha nada, né? Ou você tinha dinheiro no bolso ou não tinha, entendeu? E não tinha nem cartão de crédito. Faltava 15 para as 11 e eu não tinha nenhum tostão no bolso. Então eu disse, pedi um rapaz que trabalhava aqui na porta, chamado Sebastião de Brito, entendeu? Se ele poderia, porque da dificuldade que eu tinha, eu não chegaria, porque a conta da Câmara era lá no Banco Crédito Real, lá na esquina da Getúlio Vargas, entendeu? Para ele sacar um cheque para mim. Ele pegou o muito sério e falou assim para mim, presidente, entendeu? Eu não posso, eu não tenho jeito para ficar aqui. Eu falei, eu fico aqui para você, por favor. E sentei lá na portaria. E ele foi no banco para mim, sacou o dinheiro. Aí veio uma senhora pelo senhor porteiro, pensou, senhora, o senhor pode me dar uma informação? Sim, senhora. Ela me perguntou coisas que eu não sei mais o que. Ela falou comigo assim, o senhor é muito educado. Muito obrigado. E foi embora. Passaram tempos e tempos, eu estava lá no meu gabinete, o meu chefe de gabinete olhou para você, tem uma senhora que quer falar com você, mas ela não marcou audiência. Não tem nada marcado aqui. Agendado nada. Não tem agendado, não tem nada. Aí eu falei com o meu chefe, que chamava Vanderlei, falei, Vanderlei, faz um favor, vem aí a tiver uma foto, põe ela no meio aí. Eu quero receber ela. Ela falou, era dita, ela chegou, me olhou. Mas era do porteiro. Você não era o porteiro outro dia? Aí eu briguei com ela, sou sim, entendeu? Só que agora eu subi de posto, passei do primeiro andar para o segundo, entendeu? Estou aqui no segundo andar. Então foi muito engraçado. Aqui nessa Câmara, eu costumo dizer uma coisa muito interessante, que eles falam muito do político. Tem uma música do Dicró, não sei se vocês conhecem. Dicró. O Dicró diz assim, eleitor, esse tal de traidor, entendeu? Então ele conta a história que ele foi candidato, que ele subiu o morro, pagou cachaça, carregou criança no colo, e teve um voto só, entendeu? Aí ele foi reclamar com a mãe dele falou com ele, eu que te conheço há tanto tempo, não votei em você, mas esse pessoal está te conhecendo agora que não vai votar mesmo. Bom, muito bom. O Dicró, para quem não sabe, foi um parceiro do Bezerra da Silva, enfim, tem toda uma linha de inteligentíssimo com as paródias que ele cantava nos versículos do samba, enfim, era um samba letrado e falado, muito legal. Muito Maurício, interessante. Você lembra da Divagações, né? Tem uma música interessantíssima da sogra dele, ele sempre sequestrado. Ele falou assim, sequestraram minha sogra, coitado do sequestrador, em vez de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Isso aí. Entendeu? Maravilhoso. Ele conta a história muito dele. Muito bom esse bate-papo descontraído, né? De vez em quando é bom desfazer. Vou dar uma espetada nele, se você me permite. Permite sim. A gente está chegando no final do programa já e passa muito rápido quando a conversa é boa. Pode dar espetada e eu não queria que o senhor Valdeci saísse daqui sem antes contar pra gente, destacar alguns grandes projetos dele enquanto vereador. É muito na linha do que eu ia falar. Então, assim, porque a gente eu já imaginei que a gente pudesse estar chegando no final e eu não poderia deixar de destacar o quanto o senhor foi importante quanto vereador. Se o senhor pode nos passar para aqui, para algumas pessoas que estão nos assistindo, alguma dos seus projetos, alguma coisa que na sua época o senhor idealizou para Juiz de Fora. E eu tenho certeza que são vários e vários. Ô Maurício,
Eu fiz muitos e muitos projetos, mas eu nunca fui de dar título cidadão honorário, fazer nomes de rua, muito pouco. Se você olhar o meu prontuário aqui, mas eu tenho um projeto que eu gosto muito dele. E até hoje ele está em vigor em Juiz de Fora e todo mundo tem 2 projetos. O primeiro, que proíbe em Juiz de Fora ter qualquer tipo de propaganda de cigarro ou de bebida. Esse não tem nenhum lugar, se olhar em Juiz de Fora, é proibido e ninguém faz. Entende? Esse. E o outro é que quando os 15 minutos a pessoa poder parar na porta de farmácia para comprar remédio. Que antes não podia. Antes não podia parar, era logo botado. Entendeu? E também tem um projeto ali que eu gosto muito dele, é a preservação do Rio do Peixe. O Rio do Peixe hoje, você vê que ninguém constrói a beirada do Rio do Peixe, ninguém faz nada, mas graças ao projeto meu que está aqui na Câmara. No período, porque ele passa por Juiz de Fora, né? Ele passa por Belmiro Braga, ele passa... É o mesmo que passa por Torreões. Ele passa, ele nasce lá, perto de Lima Duarte, vem descendo. Eu que não sou de Juiz de Fora, vou dando ele começa, ele entra em Juiz de Fora, lá em Valadares, né? E vem até aqui, quando ele vai agora no Rio Preto. Sim. Você entendeu? Então o Rio do Peixe é um rio que tem uma coisa muito... Inclusive, para dar ocasião, quando foi para instalar essa usina que tem lá hoje eu não sei mais o que chama, Paraibuna Metais, como é que chama hoje, você vai lá em Igrejinha, Nexa. Deu um problema sério, você entendeu? Porque tinha essa minha lei, tiveram que ultrapassar essa lei, eu tive que abrir para poder fazer essa usina lá, você entendeu? Mas hoje já se fala muito em preocupação ambiental, né? Então, Leis a preocupação ambientais. ambiental que foi observada pelo senhor há tempos e tempos atrás hoje uma das pautas mais discutidas no Brasil. Exatamente. Tem dúvida, nós já fazemos. Vanguardista. Já fazemos isso naquela ocasião. Então eu tenho uma história com a Câmara Municipal, você entendeu? Muito interessante. Aqui eu aprendi muito. Eu tive grandes mestres aqui nessa Câmara, entendeu? Se lembrar aqui do vereador falecido já, Raimundo Agrives, foi o meu guru aqui na Câmara. O vereador Wilson Cury Jabu, que eu fico feliz de ver a Câmara ter homenageado agora. Verdade, Zé Márcio conseguiu brilhantemente. É aqui, ó. Eu tenho muita coisa. O Fernando Paranhos, com quem eu aprendi muito aqui nessa Câmara, entendeu? Tem muito vereador. Aqui tive grandes vereadores, grandes mestres, Rubens Vasconcelos, Luiz de Campos Bastos. São tudo vereadores que me ensinaram muito nessa Câmara. Muito eu aprendi aqui. Mas também, quando na minha gestão como vereador, ao centro vereador, eu vi sair daqui de fora a BR-140, a BR-267 que não tinha. Sempre eu imaginava que antigamente para você ir a Caxambu, por exemplo, você não sabia como é que fazia. Você tinha que ir lá em Volta Redonda, pegar a estrada Rio-São Paulo, ir até Cruzeiro, entrar por lá para sair de Caxambu. Hoje você vai por aqui com 2 horas. O senhor participou, inclusive, viu chegar na cidade avenidas importantes, né? Mas tem um caso aqui que eu gostaria, eu falei com o Maurício aqui, de resgatar a memória de um vereador que ao longo do tempo apresentou um projeto de lei aqui nessa Câmara, em 1973, chamava-se Lincoln Brand. E ele virou chacota nessa cidade, que ele apresentou que ter gelo colorido. Saiu da estampada do jornal. Gelo colorido de Juiz de Fora. E era uma das coisas seríssimas. O que ele queria, assim, naquele tempo não tinha geladeira, freezer, essas coisas. Então fazia barras de gelos enormes e gelava tudo dentro de bacia, assim, colocava esse gelo, entendeu? E tinha um gelo que você fazia para tomar um uísque, tomar qualquer coisa. O que ele queria era simplesmente que o gelo que fosse feito com água poluída, que era esse barra, levasse uma anilina. Como aquele gelo era um gelo poluído, entendeu? E que o outro não, o outro era o... Menina, você não soubesse o que fizeram com esse vereador aqui de fora. Eu teria que resgatar essa água que foi travada aqui, porque todo mundo fala que é o vereador do gelo colorido. Não,
Era um projeto de lei muito sério que esteve nessa casa aqui. Isso é importante. Entendeu? Eu vou aproveitar que nós tivemos nessa casa a gestão anterior, um projeto que foi aprovado aqui, é bem parecido. O vereador Pardal teve a sensibilidade que naquele momento as empresas que chegavam na cidade tinham uma dificuldade grande de instalação aqui por questão da parte de legalização da instalação dos banheiros. Sim. E aí ele criou uma lei que daria a oportunidade de toda empresa que adentrasse em Juiz de Fora tivesse um número de sanitários proporcional ao seu tamanho, reduzindo, porque senão teria um estabelecimento, exemplificando, com 300 metros quadrados e essa lei que nós temos na cidade faria com que esse estabelecimento tivesse 30 banheiros. Isso impedia que as empresas vinham para cá. E aí ele criou a lei. E aí saiu nos jornais maliciosamente falando que Juiz de Fora estaria criando uma lei para instalação de vaso sanitário, o que não é verdade. É uma lei de ajuda à parte econômica da cidade. Tem muita injustiça no meio político, né? Eu falei com o Maurício deu. Eu fui uma ocasião, me chamaram para ir no congresso de presidente de Câmara, na Câmara Municipal de Niterói. Em outro estado. Então, quando eu estava lá em Niterói, cada um presidente tinha um tempo para expor as coisas. Então, quando eu contei para ele que Juiz de Fora, a Câmara Municipal tinha 37 funcionários, eles riram. Falei, não é possível. Juiz de Fora tem 37 funcionários. Nós tínhamos 37 funcionários. Juiz de Fora. Você entendeu? Falou, aqui a Câmara Municipal de Niterói tem 2.500. Ainda brincou comigo que lá era um prédio velho igual esse aqui. Se vier todos trabalhar, o prédio cai. O prédio cai. Não cabe aqui dentro os 2.500 funcionários. Não tem jeito. Entendeu? Então tem certas coisas muito interessantes. Quando hoje vereador aqui de Juiz de Fora, eu acho muito interessante, eu acho até necessário que se tenha, que o vereador sem assessoria hoje não é nada. Você entendeu? Uhum. 8, né? 8 anos. 8. São 8 coisas. Nós não tínhamos nenhum. Uhum. Então, quando nós apresentamos, não, foi apresentado à Câmara um projeto de lei para ter um assessor, saiu estampado da primeira página do Diário Mercantil, Panamá na Câmara Municipal. Você entendeu? Quer dizer, então a gente sofria, entendeu? Entendeu? E outra Ainda coisa. bem que evoluímos, né? Tinha outra coisa muito interessante. Quando eu logo comecei a ser vereador, não tinha salário vereador, tinha um jeton. E esse jeton era muito importante. Quando tinha recebido o jeton no fim do mês, a Câmara era lá do Sazano, sabe? O que era o jeton, Maurício? Eu vou te explicar o jeton, o que era. A gente tinha o jeton, então nós juntávamos. Era eu, o Paranhos, o Agrizo, o Iraçoal, o Rubens Vasconcelos, e nós íamos jantar num restaurante aqui em frente, chamava Chave de Ouro. O jeton não dava para pagar o jantar. Tinha que inteirar do bolso. Tinha que inteirar do seu bolso. Então era uma espécie de gratificação, né? Não era nada. Era irrisório. Era irrisório, você entendeu? Você vê, um jantar hoje, eu vou botar, o bar custa 50, 60 reais. Não dava para pagar, seria quanto nós ganhávamos. Era uma época em que política era por amor mesmo, né? A gente evoluiu muito, entendeu? Mas essa época deixou. Eu gostaria que nós tivéssemos mais tempo para contar para você. Infelizmente as vezes que fui preso. Então, entendeu? Eu queria, mas vamos fazer um segundo? Vamos fazer um segundo. Pode fazer um segundo. Vamos fazer um segundo. Mas eu, assim, já que já está encerrando. Eu ia abrir a palavra para você mesmo. Eu sei que você está e tem tempo. Porque tem tempo para as pessoas estarem acompanhando depois a gente no Café com Política, mas eu deixei para o finalzinho. Pode falar. Eu tomei a liberdade, Didi, de escolher algumas pessoas antigas que trabalham na Câmara, os funcionários mais antigos da Câmara Municipal de Fora, que tiveram a oportunidade, naquele momento, de trabalhar de alguma forma, conhecendo um pouquinho o Valdeci, e 4 ex-prefeitos. Eu liguei para esses 4 ex-prefeitos e 3 funcionários bem antigos da Câmara de Juiz de Fora, eu tô totalizando 7 pessoas, porque eu queria, e aí eu não gosto muito de comparação, te confesso que assim, quando as pessoas me perguntam, quem foi o melhor prefeito? Para mim não tem, eu acho que foram bons, alguns que contribuíram para o crescimento, eu não gosto de, quem é o melhor jogador, eu não gosto de, eu particularmente, mas em se tratando de quem nós iríamos receber aqui hoje, eu fiz essa indagação para esses 4 ex-prefeitos, esses 3 funcionários antigos da Câmara, quem eles consideravam, né, de uma época de 90 para trás, como sendo
o vereador que eles consideravam ser a pessoa que eles viam com seus olhos, independente de apoiar ou não, que mais contribuíram como um vereador, um legislador em prol das pessoas e do município de Fora. E aí, Valdeci, eu deixei para o final porque eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com isso. Dessas 7 pessoas na qual eu pedi que me ajudassem com esse tipo de informação, 2 deles não quiseram nominar igual a mim, que também não gosto dessa comparação. Eu não tenho como citar um, Maurício, porque eu vou estar sendo leviano com outros vereadores, e assim, vários contribuíram e tal, mas outros 5 com o meu apelo e meu pedido. Mas quem que você acha? Dos 5, 3 escolheram o senhor como sendo o melhor vereador que Juiz de Fora teve nas décadas de 70, 80 e 90. Então, eu fico muito feliz, Judite, de dar a oportunidade e você e a Câmara Municipal de receber pessoas igual ao Valdeci, sabe? Juiz de Fora precisa reconhecer em vida quem muito fez por nós, sabe? Se hoje eu tô aqui, tenho a oportunidade de legislar um pouco e aprender, se deve muito ao que eles fizeram, sabe? São representantes históricos mesmo na nossa cidade. As pessoas que vão aí, a eleição é o ano que vem, têm vontade de se candidatar, procurar ver quem foi essa pessoa, sabe? Da onde veio mesmo, o que ele representou politicamente. Né, Maurício? Exatamente, sabe? São inspirações boas. São pessoas que eu tenho certeza que nunca terão vergonha de andar pela Rua Alfred, terão vergonha de serem entrevistados, ter vergonha de ser político, porque é uma categoria muito banalizada, muito julgada em todos os momentos, por culpa nossa mesmo, mas através deles se inspirem, porque isso é o que me deu inspiração para hoje estar aqui. Então, eu só tenho que agradecer a você. Obrigado. Tenho muito prazer e orgulho de te receber um pouquinho aqui, e já está feito o convite, Judite. Logo, logo nós vamos fazer o segundo Café com Política com ele. Vamos sim. Falta muita coisa que a gente precisa Falta. Nós já estamos na segunda temporada. Você entendeu? Da terceira, só Valdeci. Valdeci vai voltar. Não entendeu? Nos 24 anos que eu passei nessa casa, você entendeu? E tem um outro, se dá tempo, um pequeno detalhe. Eu tomei esse prédio do Tarcísio Delgado. O primeiro andar aqui. Eu tomei o prédio dele. Porque quando o Belo tirou uma coisa daqui, e que eu assumi a presidência da Câmara em 83 e o Tarcísio assumiu a prefeitura, quando o Tarcísio chegou aqui para tomar, eu tinha enchido isso aqui de imóvel. Já era, aqui você não pega, não tem nada da prefeitura, não. Aqui é tudo da Câmara. É isso. Fiquei tudo para a Câmara. Você entendeu? Tomei tudo. Entendeu? Não, e se deixar o Tarcísio é danado. Ele foi lá, é o prédio da MRS, é Bernardo Mascarenhas, ele vai onde chegou aqui. Ele chegou aqui, você não tem nada, você está enganado. Aí ele começou aí e foi embora. Era importante esse espaço. Então eu fiquei com esse prédio aqui. Eu fui o primeiro presidente da Câmara que construiu um gabinete para cada vereador aqui da Câmara. Tinha tudo. É muito legado, né, Maurício? Nós vamos precisar mesmo de trazer o Sr. Valdeci algumas outras vezes. É isso aí, minha amiga. Sr. Valdeci, foi uma honra muito grande, aprendi muito também. Eu que não sou de Juiz de Fora, mas gosto demais dessa cidade e gosto de ouvir essas histórias bonitas. Muito obrigada, tá? Parabéns pelo legado. Eu fico feliz aqui da Câmara, você entendeu? Em trazer aqui, entendeu? E estarei à sua disposição quando vocês quiserem e para poder continuar esse papo, que é muito bom, eu tenho muita coisa para contar aqui nessa casa, muita coisa interessante. E continua contribuindo para o partido dele, continua contribuindo para a cidade. Hoje já não mais com aquela euforia que eu tinha antigamente, você entendeu? Mas continuo lá ajudando o João César no MDB, dentro das minhas possibilidades que posso, você entendeu? E manter o partido e vamos, se Deus quiser, voltar a disputar a eleição esse ano que vem. De que maneira ainda não sabemos, mas vamos voltar. É isso aí, planos. De qualquer maneira, eu agradeço a vocês. São esses planos que mantêm, né, a coisa eu só poder falar para o meu povo de Juiz de Fora, a cidade que eu vi crescer, entendeu? E que, às vezes, o pessoal, Juiz de Fora já teve tantos mil habitantes, não importa. Não é o número de habitantes que faz uma cidade, é o poder, entendeu? O crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo pouco interessa. Interessa é o poder de crescer, entendeu? Financeiramente, economicamente. Aí sim,
vegetativamente, não importa. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tem 12 milhões de problemas. Entendeu? Então não importa. É isso aí. De qualquer maneira, muito obrigado. Muito bom. A gente que agradece, tá? Foi um enorme prazer, Maurício. Muito obrigada novamente. Agradeço a você sempre. Tá? E assim a gente vai chegando ao final deste episódio. Lembrando que o Café com Política vai ao ar às terças, quintas e sábados, às 9 da noite. E você pode assistir e reassistir qualquer um dos episódios lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. É isso então, um forte abraço e até a próxima!